Tem uma Bíblia em mão aberta? Uma Bíblia em mão aberta, se possível, porque nós vamos navegar em alguns textos da Bíblia. Mas eu quero que você absorva o que Deus quer falar com você hoje. Entenda essa dimensão do que Deus vai falar com você hoje. Amém? E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Antes, você está com a Bíblia aberta aí? Olha o capítulo 10 desse texto. Volte, por favor. Fique onde está, tá bom? Deixa aqui na tela. Só os irmãos, na tela, deixa onde está. Capítulo 10. Daniel tem uma visão. Daniel tem uma visão. No capítulo 11, ele vai revelar ou traduzir a visão para o rei. Ele vai dizer das coisas que irão acontecer. Agora escute, as notícias que ele tem para dar são notícias terríveis. A revelação que Daniel vai dizer é de tragédias mundiais, é de acontecimentos que serão catastróficos, coisas ruins. O futuro que Daniel vê não é um futuro bom para os homens. Tem acontecimentos péssimos. A notícia não é muito boa. Então ele começa a narrar no capítulo 11 exatamente esses acontecimentos trágicos. Agora, quando chega no versículo 11, melhor, 32, ele abre um parênteses. Escute isso. Ele abre um parênteses. Eu vou repetir. Ele abre um parênteses. Sempre, em qualquer situação, Deus abre um parênteses para criar uma condição especial para o seu povo. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se fortalecerá, se tornará forte e fará proezas. Eu vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Se fortalecerá e fará proezas. O que é fazer proezas? Você define o que é fazer proezas. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu era pequeno, eu era peralta. Minha mãe chamava, vou peralta. Fazia bagunça por 10. Pulava, subia, descia. Eu era peralta. Mas escute isso aqui. Deus está falando de proezas. Olha para cá, querido. Deus vai te dar capacidade de fazer coisas que alguém vai olhar e vai dizer, é impossível. Eu não sei como. Eu não sei como você conseguiu. Como que você pode realizar isso? Alguém está entendendo? Estou com a mão levantada ali. Alguém vai olhar para você e vai perguntar, de que forma você alcançou isso? Como isso é possível a um ser humano? E você vai dizer, o Deus que eu sirvo opera em meu favor. Pai, fale conosco através da Tua palavra. Te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se assente, não se mova. Não se mova assim, não saia aleatoriamente. Pare onde você estiver. Alguém lá fora, eu estou sentindo falta de alguns irmãos. Eu não quero nenhum outro ambiente fora, irmão. Nenhum outro ambiente fora. Ó, daí passa lá fora, lá, os irmãos, passe lá. Nada, nenhuma reunião, nenhuma conversa, absolutamente nada, irmão. Não está no lugar, não está na hora disso. Nada. Tiver uma pessoa lá fora, ou ele vem para a igreja, ou se estiver passando uma hora lá, ou ele não quer ficar na igreja, tem que ir embora. Nós não podemos permitir isso. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Queridos, eu já te contextualizei aqui que Daniel,
ele estava diante de uma revelação. Ele, em determinado momento, teve um conhecimento com Deus. Quem está acompanhando as terças-feiras aqui, e terça-feira agora tem algo extraordinário da parte de Deus novamente, mas o fato é que ele teve um conhecimento com Deus, porque quando ele chega na Babilônia, ele fala, não vou me contaminar. Ele tinha um nível de experiência. Daí a pouco ele vai na presença do rei, e o rei encontra ele 10 vezes mais sábios do que qualquer outro sábio daquela época. Ele tem um segundo nível de experiência. Quando de repente Arioque vem e fala assim, ó, vai morrer. Ele falou, o quê? Tu vai morrer também. O que eu tenho a ver com isso? Ele fala, não, o rei mandou matar todos os sábios. Ele falou, por quê? Porque ele teve um sonho. E daí? Mas ninguém consegue interpretar o sonho. Ele falou, mas como assim? É porque ninguém sequer sabe o sonho que ele sonhou. Porque para ele quer que saiba o sonho e a revelação. E todo mundo disse que é impossível. Ele mandou matar todo mundo. Ele falou, deixa comigo. Ele vai orar com Sadraque, Mesaque e Abednego. E tem um terceiro nível de conhecimento de Deus. Deus revela para ele. Observa níveis de conhecimento. Agora, deixa a tua Bíblia aberta, por favor, no capítulo 10. Olha um outro nível de conhecimento com Deus aqui. Observe esse nível de conhecimento. No terceiro ano de Ciro, não precisa mostrar aqui não, tá bom? Não precisa colocar no telão não, deixa os irmãos abrirem a Bíblia. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Já disse isso aqui. E ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse gostoso ou saboroso, a minha versão diz. Não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo, até que passaram as 3 semanas. E ele vai dizendo o que vai acontecer aqui. De repente, ele tem uma visão. Observa a visão que ele tem. Versículo 5. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de Elfaz na cintura. O seu corpo era como o de berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os pés brilhavam como bronze polido, a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. E eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo, nenhum viram, nada viram, mas ficaram com muito medo e todos fugiram, esconderam. Assim, fiquei sozinho e contemplei a grande visão. E não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi a força. Observa esse nível que ele está tendo de conhecimento com Deus. É um nível de conhecimento agora dele sentir a presença de Deus. A teofania, Deus se apresenta para ele e aquilo constrange ele de tal forma que o seu rosto desfigura e ele perde a força do seu corpo. Observe esse nível de conhecimento. Ele está entrando agora em uma nova dimensão de conhecimento com Deus. Escute isso. Conhecer, ela vem de uma definição de perceber, trazer uma incorporação à memória de algo. Se eu apresentar para você esse celular e dizer, você conhece esse celular? Algumas pessoas que conhecem de marca de celular vai saber o que é, mas provavelmente não vai saber muitos detalhes dele. E se eu parar um pouco para te explicar, eu posso te explicar a configuração dele, o que ele é capaz. Eu posso dar detalhes para você sobre esse celular, e na medida que eu vou te apresentando ele, você vai conhecendo esse objeto. Escute, existem coisas que eu posso aprender com alguém falando comigo. Existem coisas que eu posso aprender com alguém sentando comigo e me ensinando. Existem coisas que eu posso aprender lendo um livro, lendo um manual. Tem coisas que eu posso aprender vendo um vídeo. Tem coisas que eu posso conhecer aprendendo, treinando.
Se eu falar para você que esse violão aqui, ele é um Taylor, né? Acho que é um violão Taylor, né? Um violão, e ele tem uma capacidade, eu posso explicar para você, mas talvez você não vai conseguir fazer muitos acordes com ele. Mas se você treinar um pouco, você se insistir, você vai começar a conhecer, e de repente você vai ser hábil a fazer algumas coisas, porque você começou a conhecer detalhes de como operá-lo. O conhecimento, às vezes, vem pela experimentação, pela leitura, vem por você observar. Mas escute isso aqui: tem um nível de conhecimento que este não vem quando o pastor te explica. Eu posso até explicar para você quem é Deus. Você pode sentir a presença de Deus aqui quando ele estiver falando com você. Mas se você não tiver a experiência com Deus pessoal, você nunca vai saber quem é Deus. Jó, ele era um grande inteligente, um grande intelectual, um homem muito sábio. E um dia que ele entendeu quem era Deus, ele disse com os ouvidos: eu ouvi falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Escute o que eu quero dizer para você aqui, querido, preste atenção aqui. Não adianta você ler sobre Deus, é importante. Não adianta você estudar sobre Deus, é importante, é muito relevante. Mas existe algo muito mais importante que isso, que é a sua experiência com Deus. É o seu conhecimento pessoal com Deus. Pessoal, único e intransferível. E eu tenho uma novidade para você hoje. Deus quer que você o conheça. Deus deseja que você o conheça. Deus anseia se revelar para você e que você saiba quem Ele é. Deus quer isso, Ele deseja isso. Agora, a palavra conhecer para Deus é o mesmo que se relacionar. No entanto, em muitas vezes na Bíblia, quando diz, e ele conheceu a sua mulher, ou seja, se relacionou com ela, esse conhecer se refere a um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal. Sabe o que acontece? Muitas pessoas estão dizendo que conhece Deus, mas nunca se relacionou com Ele, nunca teve um momento de intimidade com Ele, um momento em que Ele pudesse dizer: Senhor, eu estou sentindo a Tua presença, Senhor, e isso vai deixar você querer mais, e você: Senhor, eu quero mais, e isso vai fazer com que você esteja pleno na presença dEle. Moisés um dia disse: mostre-me a Tua glória, Senhor. Ele queria ver, ele queria entender isso, e Deus falou: não vou te mostrar a minha glória, na verdade eu vou deixar você me ver pelas costas. Aleluias. Mas ele teve um momento de encontro com Deus. Escute isso, queridos, escute isso. Eu sei que você é muitíssimo ocupado, eu sei que você tem inúmeras ocupações. Se eu fosse enumerar minhas ocupações para você aqui, talvez você teria dó de mim. Talvez: pastor, como o senhor consegue? Eu tenho algumas ocupações, mas escute isso aqui: se eu não trazer para o topo, para a prioridade, o meu relacionamento com Deus, a minha vida terá sido inútil, a minha vida terá sido insignificante, a minha vida terá sido absolutamente nada. Escute isso. Eu quero apresentar para você aqui 4 benefícios
de quem conhece ao Senhor. Dentro desse ponto, fortaleza. Olha o que a Bíblia diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se fortalecerá e fará proeza. Eu quero pegar esse primeiro ponto: mas o povo que conhece ao Senhor se tornará forte. Eis, estamos vivendo dias de pessoas fracas em muitas áreas da sua vida. Eu quero pegar aqui alguns pontos só para poder demonstrar para você aonde Deus quer que você tenha força. Deixa eu dizer uma coisa para você: força intelectual, força emocional, força física e força espiritual. Deixa eu pegar essas 4 dimensões aqui para você. Vamos pegar intelectual, emocional, física e espiritual. Quando abrimos a Bíblia, lá no livro de Êxodo, o texto vai dizer: o Senhor é a minha força. Em Êxodo capítulo 15, versículo 13, o texto declara: pois salvastes este povo com a tua força. Em Deuteronômio capítulo de número 4, versículo 37, diz: e os tirou do Egito diante de si com a sua grande força. E eu amo essa parte do texto, porque a força de Deus, ela é expressa através dos seus exércitos. Deus tem muitos exércitos para operar na terra em favor do seu povo. Escute isso: piolhos podem virar força de Deus, rãs podem virar força de Deus. Ei, irmão, escute isso aqui: gafanhoto pode virar exército de Deus para pelejar pelo seu povo. Quem disse que Deus precisa de um exército com escudo, com espada, formado, bem treinado? Querido, Ele pega simplesmente animais para virar força, Ele pega o vento para virar a sua força, o seu exército, Ele pega a natureza, Ele pode utilizar qualquer coisa em favor do seu povo. Eu amo um testemunho de um irmão. Ele foi evangelizar o vizinho dele, aceitou Jesus, estava firme na fé, tão animado com Jesus, foi falar para o seu vizinho sobre Jesus. O vizinho, zombador, crítico, falou assim: quero ver o que ele vai fazer com esse Jesus dele. Foi lá, pegou o lixo da casa dele e jogou do outro lado do muro, na casa dele, do vizinho crente. Vamos ver se esse crente é crente mesmo. E começou a fazer isso todos os dias. O crente ia lá, pegava o lixo, organizava, colocava na porta, e quando encontrava com o vizinho zombador: e aí, como é que tá? Tudo bem, crente? Graças a Deus está tudo bem. E na oportunidade o vizinho falava assim: olha, vai ter culto na igreja, te convido a ir lá, Jesus quer te salvar. E ele sorria e zombava do crente, porque a casa dele era muito bonita, muito organizada. E no outro dia, lixo na casa do vizinho. Ele continuou fazendo isso por algum tempo. O vizinho crente orando, intercedendo a Deus. Irmãos, de um dia para a noite surgiu um bichinho chamado cupim lá na casa do vizinho. O cupim começou a nascer, começou a estourar e proliferar, comer as portas, comer os móveis da casa. E ele trouxe especialistas, fez de tudo. O que ele fez? Vendeu a casa e foi-se embora. Deus usou um exército para poder tirar aquele zombador de perto do crente. Deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes a sua força, a sua inteligência, ela pode ser suficiente, mas escute isso: Deus pode usar pequenas coisas para confundir a história, para marcar a sua história, para trazer vitória, para trazer sucesso, para trazer prosperidade. Ele muda todas as coisas, porque Ele tem força. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18 diz: Deus que Ele
é o que dá força. 2 Samuel, capítulo de número 22, versículo 40, diz: porque me cingistes de forças. 1 Crônicas, capítulo 12, 29, versículo 12, diz: e na tua mão está o engrandecer e o dar força. Neemias, capítulo 1, versículo 10, diz: com a tua grande força. Jó reconhece: ele é, ou nele está a sabedoria e a força. Salmos, capítulo de número 29, versículo 11, diz: o Senhor dará força. Salmo 28, versículo 7 diz: o Senhor é a minha força. Salmo 28, versículo 8 diz: o Senhor é a força. Glória ao nome do Senhor. Eu não sei o que você entende por força, mas eu sei de uma coisa: quando a mão poderosa de Deus estende-se em direção a alguém, nada é impossível. Nada é impossível. Eu vou repetir: nada é impossível. Permita-me, queridos, falar com você um pouquinho sobre força emocional. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde as emoções estão abaladas. Pessoas que ficam irritadíssimas por qualquer situação. Problemas pequenos, vem uma crise de choro, uma crise de tristeza, uma crise profunda na alma, e ela não se conhece, não se entende, está emocionalmente desequilibrado. As coisas não vão bem para as suas emoções. Onde deveria sentir alegria, sente tristeza. Onde deveria sentir tristeza, às vezes está alegre. As coisas estão desequilibradas. Permita-me ser profeta de Deus na sua vida hoje aqui. Deus quer te dar força. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Receba em nome de Jesus força emocional sobre a sua vida. Pessoas emocionalmente fortes, Deus também quer que você tenha força intelectual. Queridos, volte Daniel, por favor, aí no capítulo de número 2, por favor. Daniel, ele foi considerado 10 vezes mais sábio do que qualquer outro sábio da Babilônia. Não só isso, o rei teve um sonho. Terça-feira eu vou falar sobre isso. E Daniel, a ele foi revelado não somente o sonho do rei, mas a interpretação do sonho. Olhe para cá, por favor. Observa o que Daniel vai dizer sobre o que Deus pode fazer na sua vida. Presta atenção nisso. Observa isso, querido. A palavra de Deus está dizendo isso. Olha o que ele diz, versículo 20: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele a sabedoria e o poder. É ele quem muda os tempos, as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Escute isso. Você quer ser intelectualmente diferenciador? Quer ser intelectualmente uma pessoa que faz a diferença? Você quer ser intelectualmente alguém que tenha força para fazer escolhas e as suas escolhas serão as melhores? Você quer ter essa capacidade de ter esta habilidade de quando você escolher algo, tomar uma decisão, alguém vai dizer: uau,
Como pode isso? Como pode tamanha inteligência? Como pode tamanho saber? Deus tem isso para a sua vida. Eu vou repetir: Deus tem isto para a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a ninguém, absolutamente ninguém, Ele nega. Deixa eu dizer uma coisa para você: o teu intelecto pode ser superior, as tuas escolhas podem ser superior, os teus projetos podem ser superior, porque Deus te dá força intelectual. Terceiro nível de força que eu quero falar com você aqui: força física. Nós nunca tivemos tantas doenças físicas como estamos tendo nesse último tempo. Pessoas que estão vivendo problemas na vesícula, no rim, no fígado, no estômago, na coluna, na cabeça, nos olhos. Às vezes o físico da pessoa está completamente destruído. E por que não dizer das doenças autoimunes? Problemas que vêm acumulando e tirando de você a sua força física, inabilitando você, tornando você fraco com relação ao teu físico, impotente às vezes, incapaz às vezes. Pastor, você que não pode ter isso. Eu quero dizer para você uma coisa: escute isso aqui, queridos, escute a palavra profética para a sua vida aqui. Deus pode fortalecer o teu físico. Deus quer te dar força física para você alcançar os propósitos dele. Glória ao nome do Senhor. E os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão. Alguém entendeu? Levantou a mão. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu quero liberar sobre a sua vida força física, saúde física. Eu libero sobre a sua vida, em nome de Jesus, a destituição dessas enfermidades. Que o teu corpo físico seja um templo da presença de Deus, para estabelecer o propósito de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te dá força para vencer. Quantos projetos estão em sua mente e às vezes você não tem força para fazer? Quantas ideias às vezes você tem, você olha para o seu físico e fala: não dá, não dou conta. Aleluias. Quantos aqui querem ter estrutura física para tornar real o propósito de Deus em sua vida? Quantos querem isso, queridos? Fica sua mão levantada por um pouquinho só. Quantos querem um renovo físico para isso, em nome de Jesus? Eu estou sentindo a unção de Deus aqui para liberar curas, milagres sobre a tua vida. Amém? Talvez são os teus olhos que estão com dificuldade. Talvez é você uma dor na cabeça, uma dor no estômago, uma dor que te atormenta, um mal-estar que traz para você uma coisa terrível, um incômodo terrível. Você não pode às vezes se alimentar de certas coisas. Tem várias limitações, mas eu libero uma palavra profética sobre a sua vida. Você recebe agora essa força de Deus, saúde para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda mais um ponto aqui: força espiritual. Efésios capítulo de número 6, versículo 10 diz: no mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fique de pé, por favor. Escute isso. No mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deus quer te fortalecer no seu espírito. Aqui, ó, força espiritual.
Irmãos, eu vou dizer de um sonho meu, sonho pessoal meu. Como eu gostaria que você gostasse de orar. Estou falando, pastor Oséias. Primeiro culto, quando eu levantei aqui, 90% da igreja estava sentada já. Nós estávamos orando. As pessoas não gostam de orar. Lamentavelmente, não gostam de orar. Que triste. Falo isso, Oséias, pastor Oséias. Falo isso, pastor Oséias. Nós estamos orando na madrugada. A igreja tem mais de 300 membros. Muitos não vêm orar. Não gostam de orar. Justificativas, você tem as muitas, e tudo bem, não tem nenhum problema. Mas escute isso aqui. Olha o texto da Bíblia. Mas o povo que conhece ao seu Deus se fortalecerá. Qual é a chave? Qual é a chave? Fala comigo, conhecer ao Senhor. Fala, qual é a chave? Vou repetir, qual é a chave? Você não vai conhecer a Deus se você não tiver intimidade com Ele. Sabe por que você não consegue ficar de joelho 20 minutos orando? Porque você não tem intimidade com Deus. Não adianta você me questionar, você não aguenta, irmão. Não aguenta. Você tem dificuldade de orar. Você não aguenta orar. Se eu ficasse aqui 1 hora, eu gosto. E às vezes em casa eu durmo no sofá, oro lá, e aí está tão gostoso ali, daqui a pouco, Oséias. Já foi 2 horas, 2 horas e meia. Agora dia 23, nós completamos 1.600 dias de oração na madrugada. Dentro desses 1.600 dias, mais de 300 dias foram físicos aqui na igreja. Aqui, 300, né? E depois fizemos mais 3 de 21, hoje, fizemos o 2º dia, porque começamos mais uma etapa de 21 dias de oração aqui na madrugada. Eu estou te dando a oportunidade. Eu estou oportunizando você ter comunhão com Deus e criar o hábito. Olha para cá, Deus pode fazer por você em 1 minuto o que você não consegue fazer 100 anos de vida. Eu vou repetir para você. Deus pode fazer por você em 1 minuto o que você não conseguiria alcançar trabalhando duro 100 anos da sua vida. Eu liberei uma palavra profética no primeiro culto. Eu vou liberar uma palavra profética nesse culto. Se você decidir gastar tempo conhecendo a Deus, olha aqui, você vai trabalhar 1/3 a menos e vai ganhar 3 vezes mais. Você vai ter um terço do trabalho que você tem e você vai prosperar 3 vezes mais. Se você se dedicar em conhecer o teu Deus, Ele vai fortalecer os teus negócios, as tuas finanças, Ele vai fortalecer o teu celeiro, Ele vai fortalecer a tua conta bancária, Ele vai prosperar você, Ele vai acrescentar. Por quê? Porque Ele te fortalece. É Ele quem faz isso. Aí sabe o que eu tenho visto? O camarada entra na pilha de trabalho, vai ficar distante de Deus e vai fracassando. Até que Deus tira tudo. Aí ele fala: agora eu vou voltar. Toda vez que você diz não tenho tempo para vir a oração na madrugada, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para buscar a Deus, você está dizendo para Deus: pastor, mas não, querido. É o que você está dizendo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus está falando hoje de força intelectual, força emocional, força física e força espiritual. Porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Presta atenção nisso, querido. Toda a tua luta de vida é uma luta espiritual.
Se você destrava esse mundo espiritual, as bênçãos de Deus são derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. Então escute isso aqui, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus vai te dar autoridade espiritual, autoridade para declarar a paz. Autoridade para declarar a saúde dentro do teu lar. Tem gente aqui que está gastando mais com remédio, com saúde, porque está faltando saúde dentro do lar. Está gastando muito com outras coisas, porque Deus não é a prioridade ainda. Deus está dizendo para você: filho, filha, eu quero que você entenda que eu tenho que ser a prioridade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua geração. Se você entender essa dimensão, Deus vai abrir a janela dos céus e haverá bênção sem medida. Glória ao nome do Senhor. Mas eu vou repetir: qual é a chave? Diga uma: conhecer ao Senhor. Fecha teus olhos, por favor. Diga apenas isso: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Diga isso aí, vai, diga assim: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Vai, repita isso, por favor. Enquanto você repita, deixa eu falar com alguém aqui. Enquanto você repita essa oração aí, vai, diga: Senhor, eu quero conhecer-te.